Oi, sejam bem-vindos ao Tripla Visão. O Tripla Visão é um podcast que procura trazer soluções reais para problemas do cotidiano. Por que Tripla Visão? Estamos aqui com duas psicólogas e um terapeuta junguiano. Eu queria que vocês se apresentassem. Olá, bom dia. Aqui quem fala com vocês é Letícia Ramos. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. E aqui ao meu lado, minha amiga, minha parceira Parceira Andréia. profissional, a gente parceira de vida, né, Lê? É. Parceira de projetos. Bom, prazer, é muito gostoso estar por aqui hoje com vocês. Eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em sistêmica, em psicotrauma, trabalho com casais e com famílias, individualmente em consultorias terapêuticas. A gente tem muito currículo aqui para contar, todos nós, né? A gente vai sedimentar um pouquinho por aqui e aos poucos vocês vão nos conhecendo um pouquinho mais. Isso aqui vai ser um grande bate-papo sobre comportamento humano. Eu sou o Tito Belo, eu sou conselheiro metafísico transenergético, não sei se vocês vão saber muito bem o que é isso, e sou também terapeuta junguiano. Estamos aqui para trazer a posição de cada um. Apesar de parecer que eu estou fazendo aqui o papel de âncora, eu não sou o âncora desse podcast. Nós três estamos aqui com o mesmo papel dentro do que cada um concebe do seu próprio conhecimento, trazendo uma visão individual e diferenciada para a problemática do dia que vai ser tratado. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Se impor versus Se posicionar. Se impor versus se posicionar. a partir das dinâmicas que a gente vive no cotidiano, como o Tito falou. Agora, assim, você não escuta, Letícia, direto no consultório? Alguns pacientes vêm e falam, não, porque eu preciso aprender a me impor, sabe, nas situações. Eu preciso aprender a me impor. Não é por aí? Exatamente. Você aí, você várias vezes ou não ouviu ou já não pensou que você está precisando se impor. E aí? É possível? Você consegue? Como é que é? Não bate ali num bloqueio do medo, da insegurança? O que é se impor de verdade? Por isso a gente trouxe versus se posicionar. Vamos esclarecer, vamos entender um pouquinho melhor Vamos lá. sobre essas questões e condições? Se impor versus se posicionar, ele traz uma questão que normalmente no cotidiano a gente não pensa. E gera uma confusão danada, porque a pessoa que quer se impor, ela acha que está se posicionando. E às vezes a pessoa que quer se posicionar, ela se impõe. E isso gera uma confusão tremenda e um grande desafio de você se enxergar. Eu acho que o desafio é entender o que é cada um deles, o que é se Vamos impor começar por aí. e o que é se posicionar. Então, quando a gente fala se impor, né? A gente tá, a palavra, o conceito dela já traduz. A gente tem um uso cultural que é onde dá a confusão. Mas o que é se impor? É se pôr sobre alguém. Quando a gente se põe sobre alguém, isso é no mínimo abusivo ou mal educado. É como se a sua ideia seria a única verdade, certo? Certo, é como se você tivesse que prevalecer sobre aquilo, né? Ou sobre alguém. E normalmente, e é natural quando a gente vai encontrar um bloqueio sobre isso, quem não tem esse autoritarismo, né, já consolidado na personalidade, porque como é que você vai fazer isso? Você vai ser mal educado, você vai ser agressivo, você vai ser... isso gera bloqueios, é natural que gere medos e inseguranças. E por isso a gente traz a questão do se posicionar, né? Veja, dá esse bonequinho aqui, por favor, Tito. Né? Seria uma coisa assim, eu já te passo a palavra aí. Né? Numa relação de dois aqui, né? Se impor traria essa condição. Certo? Eu não acho que necessariamente, como você falou, a pessoa, quando ela quer se impor, ela precise existir uma educação ou precisa existir uma forma agressiva. Eu não acho que precisa ser assim necessariamente. Eu acho que ela pode querer se impor e usar uma forma delicada, ela pode se impor através de outros subterfúgios que não seja a palavra agressiva ou a má educação. Acho que a imposição vem dessa vontade de estar por cima e de desqualificar a ideia do outro. E eu não preciso ser agressivo para desqualificar o que você está pensando. Eu vou colocar a minha ideia sobre isso. Para mim, a imposição, ela vem já de antes da ideia gerada, no momento em que eu acho que eu já sei mais do que o outro. Eu acho, dentro da minha soberba, que o que eu estou falando é validado
em relação ao que o outro está falando que não é validado. Então eu já desvalido antes mesmo do outro começar, antes da interlocução existir. Isso é uma imposição. É uma imposição. Sim. Seja lá o que o outro vai falar, não serve. Seja lá o que o outro vai trazer, não me cabe. Por isso eu não tenho nem interesse em ouvir. A sobreposição ela vem muito por aí. Sim, aí seria um outro tipo de pessoa e personalidade. Não é essa que fica clamando assim, ai, eu preciso aprender a me impor. Ai, eu preciso aprender... Entende? Eu concordo absolutamente, mas é uma outra pessoa. É essa que já está assentada, por exemplo, num autoritarismo velado ou consciente, né? Exato, porque, que nem você falou, tem um ponto que é a escuta, né? Então, quando a pessoa está se impondo, será que ela de fato está interessada em escutar o outro ou ela só quer mostrar a verdade dela? Essa é a reflexão, né? Uhum. Na hora que existe uma conversa, tá tendo uma troca ou de fato é só uma necessidade de mostrar o que eu penso, o que você pensa? Uhum. Não é verdade? A imposição ela elimina automaticamente o posicionamento. Então, quando eu estou querendo me posicionar a respeito do assunto, do evento, né, eu estou falando apenas somente de mim. Isso é se posicionar. Na imposição, esse posicionamento some, porque eu estou necessariamente desqualificando a ideia do outro. Você já percebeu em algumas interações, é que aí de novo eu volto, acho que são alguns pontos, mas já percebeu em algumas interações quando uma pessoa está falando a mesma coisa que a outra, só que na devolutiva a outra pessoa fala assim, não, começa com o não, mas lá, e normalmente é a mesma coisa. Já tive muito isso na minha vida. A pessoa Porque começa a falar... não importa o assunto, não importa o assunto. Aí sim importa a posição de se impor. A gente entra com uma outra questão, né? Então, eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente está tratando aqui, acho que essa questão da escuta é fantástica. O ponto de quem confunde imposição com posicionar-se. Né? Então, quando diz, eu preciso aprender a me impor, não, a pessoa precisa aprender a se posicionar, né? Tem um outro ponto de vista que é exatamente esse, que acho que é quem já está assentado eu estou dizendo autoritarismo, onde não tenho troca, eu só me importo em me posicionar acima de você, certo? Sim. Aí talvez um outro tipo de imposição, que é a imposição que eu falei que eu acho mais agressiva. Eu acho que ela na batalha ali do subjetivo, ela é agressiva mesmo que ela possa ser assim, né? Bem mineirinha, sabe? Sim. Ela, no conceito, no energético ali, ela é agressiva. Eu acho que está claro a diferença. E ela usou uma palavra bem interessante, a batalha, né? Na imposição, parece que existe uma batalha de opiniões e não uma troca de opiniões, onde um vai acrescentar para o outro, né? E a partir daquilo, então, existe talvez uma nova ideia daquilo que estava, né? Uma terceira via, né? É interessante isso. Quando você fala, por exemplo, Lê, da escuta, né? E a gente fala muito isso com casais ou qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo de relação. Então, se eu me imponho, né? Vamos pensar isso aqui em qualquer forma de se impor. Quando a gente se relaciona, eu tenho eu comigo, o outro com o outro, e a gente está criando algo que é o relacionamento que está aqui, no entre, cada um contribuindo com um ponto para esse intermeio, que é a relação. Agora, é muito interessante quando a gente fala de posição e imposição, a escuta. Será que existe, a escuta é a via para essa construção, será que existe interesse na escuta e na construção? E aí não adianta você querer se posicionar ou se impor na relação, você se posiciona perante a si mesmo. Eu estou nisso de que forma, estou naquilo de qual forma. E às vezes o que é muito complicado é a pessoa conseguir se posicionar consigo mesma. Porque ela está sempre muito voltada para o outro. Para o que o outro vai falar, para o que o outro vai pensar, para o que o outro vai dizer, para que então eu me posicione, ou para que então eu faça a minha escolha. Acho que você já está entrando na nossa pista, que é falar sobre o que você não sabe. O que você não sabe. Acho que ficou clara a diferença já. A gente pode seguir em frente. Diferença entre posicionamento e imposição. Né? Então, o que você não sabe? A gente começa agora a entrar numa questão um pouco mais profunda. A palavra, a sonoridade da imposição, ela me traz uma coisa muito clara já, dentro da sonoridade dela, que é, quando você fala em imposição, eu estou me posicionando
dentro do outro. Eu sei que a palavra não vem muito bom. dessa etimologia, ela não tem esse significado, mas essa sonoridade me remete a isso. Imposição. Eu me posicionar, só que eu estou me posicionando dentro do outro, que é exatamente a intenção de desqualificação de qualquer significado que o outro venha, ou símbolo que o outro venha trazer para mim dentro do assunto. E o que será que está por trás da necessidade de se impor? De estar dentro do outro. Nossa, a gente começa até... Porque estar dentro do outro é muito sexual, né, gente? A gente pode até ir para Freud. A gente pode até ir para Freud com a questão do investimento, né, da libido, da energia. E de repente até, e aí por isso, o entendimento do que é o amor. O amor como tecido conectivo, o amor como alimento para algum tipo de existência, né, em mim. Então, se, por exemplo, né, eu cresço num lar que a imposição ou o autoritarismo ele é usado com frequência, de alguma maneira, isso me conecta a esta família, a esse sistema e a essa forma de amor. Pode ser que eu vá investindo a minha energia, a minha libido, né, falando aí de Freud, em relações que eu reproduza, por exemplo, o que eu entendi como forma de relacionamento. Resume para mim, de novo. Seria uma maneira como aquela pessoa aprende a se colocar no mundo. Como a pessoa aprende a se colocar no mundo e mais, como ela se alimenta do mundo ou do amor. Aí eu falo de novo, amor como tecido de conectividade, tecido que faz com que a gente se ancore na existência. Venha para o mais concreto. Mais concreto? Se eu entendo que o meu pai me ama quando ele é autoritário comigo, tá? Não é o meu caso, tá, gente? Eu tô falando para concretizar. Então, se eu entendo que o meu pai é autoritário comigo e desta maneira eu me conecto com ele e ele se conecta comigo, eu muito provavelmente é a forma que a pessoa conhece de amor. É isso que você está querendo dizer. Que de alguma forma esta é uma forma de conexão. E eu posso ter o discernimento ou não ter o discernimento e aplicar isso em outras relações e buscar consciente ou inconscientemente isso em outras relações por entender que isso é uma conexão, isso é amor e isso me alimenta. Aí a gente vai falar de trocentas vertentes dessa possibilidade. Aí a gente entra no universo enorme do alimento e do que cabe a de novo, respondendo o que a Letícia perguntou, né? Por que a pessoa pode ter uma necessidade de estar dentro do outro? E a gente vai falar, inclusive, de dependência emocional. Aí a gente mata, né? É uma dependência emocional. Quer dizer, talvez eu só me sinta válida ou válido se eu tiver com a minha verdade ou com o meu olhar ou dentro do outro. Né? E pegando o seu gancho, um exemplo, por exemplo, né? Foi pensar nas vivências da infância. Quando você está num ambiente familiar, onde, por exemplo, a expressão engole o choro é algo ouvido assim desde a infância, você aprende que alguém vai te impor, aqui não é lugar para chorar, engole o seu choro e segue. Aqui você não pode sentir. E aí você leva esse padrão para a vida de que sentir pode não ser uma opção. E isso é o outro dentro de si. Se impondo em você. Se impondo mesmo ser afastado da pessoa. Então existem dois lados. O lado de quem se impõe e o lado de quem está sendo o subjugado. Tem o subjugado que aceita o subjugamento. Tem o subjugado que procura se posicionar e tem o subjugado que vai querer retaliar com a troca da imposição. Então são esses três casos que acontecem, porque se você vier se impor sobre mim, eu posso responder querendo exercer a mesma imposição. Ou eu posso absorver essa imposição e ficar de subjugado para eu poder me adequar. Ou eu posso querer, com consciência, trazer o posicionamento para os dois lados. Né? Isso é uma coisa já um pouco mais consciente de quem se trabalha. Então, agora, eu acho que quando você fala tem o subjugado, o que você acha? Tem o subjugado que retalha, né? Quer dizer, eu vou me impor sobre o outro porque o outro está tentando se impor sobre mim. Se ele quer trazer a mesma imposição que ele está recebendo, ele quer devolver. É o passivo e o ativo ao mesmo tempo, né? Me parece que eles ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque se eu estou precisando me impor sobre o outro para me posicionar, qual é a realidade? É essa. Eu continuo nessa dependência, não é? E quando eu me posiciono, por exemplo, esta pessoa tenta se impor sobre mim, ou dentro de mim.
que eu escolho fazer? Eu entendo qual é o jogo e eu me posiciono como uma peça de xadrez. A retaliação, a vingança, ela é uma forma ainda de dependência emocional. De estar ainda sobre o outro, dentro do outro, com o outro dentro de si. Sim, essa dependência. Empresta seus bonequinhos para mim. Oh, meu Deus. Essa dependência emocional, ela pode fazer com que aconteça a tal da gangorra, que fica girando. E aí é um looping. Dentro da- E isso é trauma. Né? Tá. A gente entra nesse looping de imposições. É um looping de imposições. Inclusive, isso vindo de um histórico familiar de imposição é uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito comum de acontecer. E aí aquela pessoa que se coloca também no outro lugar, que é o lugar passivo, o que está por trás disso, né? Será que ela viveu, então, um certo momento de muita imposição e aí a voz dela, né, então, não tem um lugar? Muito A questão é que o passivo, ele está sempre ganhando alguma coisa com isso. O passivo ganha alguma coisa com isso. Quando você se sente vítima, você pode ter certeza que existe um alimento, ou seja, alguma coisa você está ganhando com isso. Seja uma adequação ao ambiente, uma adequação e aceitação com o teu interlocutor, alguma coisa você está ganhando com isso. Eu acho que tem uma outra questão aí, eu acredito que tem uma outra questão aí, que é comprovada, né? Além, né, o alimento é uma coisa que mantém, né? O alimento relacional, que é o que a gente estava falando e você trouxe agora. E tem uma questão de condicionamento neural, né? Então, essa coisa do eu não tenho uma voz, né, um espaço para minha voz, é uma construção também, que aí a gente vai falar da relação consigo. Né? Então, se eu estou sempre pautado pela relação com o outro, em que momento a minha voz existe para comigo? Isso é se posicionar. Isso é se posicionar. E às vezes a gente não tem esse aprendizado. E o cérebro caminha, né? Pelas sinapses, a gente já tem hoje em dia muitas formas de comprovar isso, mas as sinapses vão mostrando, né? Os exames de neuroimagem vão mostrando o funcionamento da sinapse, e às vezes ela não tem caminho, ela não tem pista para percorrer dentro de um espaço para si mesma. Condiciona-se o cérebro. E, claro, como qualquer vício e condicionamento, a gente busca sempre o mesmo alimento. Então, eu posso olhar e falar assim, eu não gosto dessa relação, não gosto de estar passivo aqui, eu preciso aprender a me impor, né? Mas eu não tenho a menor capacidade disso, até que eu conheça o que é estar comigo e o que eu quero, o que eu desejo, e não só conhecer, mas começar a criar essa pista. Então, por exemplo, o EMDR, né, que é uma especialização minha, trabalha com essa criação de pista, porque, gente, é como se a gente chegasse numa estrada e ela acabasse no meio. No cérebro é igual. Então, às vezes a gente cria fantasias, aquilo que eu falei, né, da agressividade. Se eu for me impor, talvez eu vá ser mal educado, ou eu vou perder o controle, eu vou ter muita raiva, e aí eu vou botar o pé no peito, eu vou não sei o quê. Então, essas fantasias também são bloqueios, por exemplo, né, que fazem com que a pessoa continue na passividade. E será que uma pessoa que tem um padrão de viver, de ter vivido aí num ambiente de imposição, será que ela consegue, então, aprender a se posicionar? Dentro da tua especialidade, qual é a tua opinião sobre isso? Na TCC a gente fala muito sobre a assertividade. Fala o que é TCC. Terapia Cognitivo-Comportamental. Ai, meu Deus. Na TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, eu trabalho muito com os pacientes a assertividade, né? O que é assertividade? Você tem, então, aqui, às vezes, uma posição passiva ou uma posição agressiva, e tem a posição passivo-agressiva, que é aquele momento, então, aquela pessoa que fica muito tempo na passividade e, do nada, ela explode e resolve, então, agir na agressividade. Só um parênteses, não por coincidência, você trouxe os 3 posicionamentos, explicando agora dentro da tua ciência, os 3 posicionamentos que eu citei da possibilidade. A gente tem, né, o impositor, o apenas vítima e o que vai trocando de lado. Exatamente. Né? São essas 3 explicações. E aí, como sair desse lugar, então, passivo-agressivo ou passivo-agressivo e conseguir ser mais assertivo? Então, a gente pode começar aí a pensar em estratégias, e isso, assim, não existe uma receita de bolo, mas existem, sim, maneiras que vai aprendendo durante o processo terapêutico para conseguir se colocar nesse lugar, então, de posicionamento, onde você vai aprendendo a, então, ouvir e ser ouvido. Então, você está colocando a escuta como um ponto Exatamente. de alta importância. Então, vamos ticar aqui em vermelho a escuta. A escuta, ela é essencial
para uma comunicação assertiva nas relações? A gente, então, quando a gente fala de Escuta escuta, via. me remete ao não, a não reatividade. A Exato. não reatividade instantânea. Né? É aquela coisa do, opa, você assimila, Isso. toma consciência, vem para a realidade para você elaborar. E dentro da tua especialidade. Então, eu acho que tem duas vias aqui que eu vou abordar. Então, uma delas é a do trauma, se relaciona com a questão sistêmica, né? Então, o trauma, ele faz exatamente aquela questão de mantém a gente no looping, porque é uma condição neural, Mas você acha que a questão de você ser um impositor ou estar sempre em subjugamento, ele sempre vai ter a ver com trauma? Não necessariamente. Não necessariamente. Trauma é um ponto Mas que você se está colocando. você tem... Então, o trauma é um ponto que eu estou colocando, por quê? Porque às vezes é. Então, se eu estou, por exemplo, naquele exemplo do pai autoritário, né, eu acho que tem várias questões. Então, a gente ali está falando de sistêmica, a gente está falando de trauma. Trauma é uma marca, certo? Uma marca que não está sendo reprocessada. Uhum. Eu gosto de dizer que o trauma, ele fica encapsulado numa região do cérebro que tem a ver com medos, fantasias e tudo mais, tá? E ele fica como uma criptonita escondida. Criptonita, para quem não sabe, é aquela pedra que enfraquece o super-homem, né? A única coisa que tem a condição de acabar com ele. E o trauma é isso na nossa cabeça. Ele fica como uma criptonita escondida. Às vezes você até percebe que tem alguma coisa lá porque você não está E a funcionando gente direito. tem um monte, hein? Todo Então, mundo tem, hein? Um monte de criptonita dentro de si. E às vezes, essa é a questão. Às vezes ela tá lá e a gente não tem trilha neural, não tem trilha sináptica para acessar o trauma. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu sei que eu tenho esse problema, mas eu não consigo mudar. Então é aquela história do acesso. Isso tem a ver com a cognição, que tem a ver com a terapia cognitiva também. E tem um outro ponto, então eu acho que muitas vezes são questões traumáticas, porque você ser subjugado por muito tempo expõe você a questões traumáticas, Claro. humilhantes socialmente, e você vai se posicionando perante aos outros dentro de uma forma, em um formato que está moldado pela dor, né? Então acho que tem essa questão, que a gente precisa olhar sempre. E tem o ponto sistêmico, que é, e eu vou trazer esse teminha aqui, que é uma das portas de saída, né? A lealdade invisível. Quando a gente fala de se posicionar, a gente esbarra nas lealdades invisíveis. O que são lealdades invisíveis lá no ambiente sistêmico? Olha, por exemplo, eu vou usar um caso aqui. Então, todo o meu sistema veio de luta, veio de guerra, veio dos samurais. Então, toda a minha ancestralidade passou por essa experiência de doar a própria vida em função de algo maior, de um propósito maior, tá? Essa repetição inconsciente vai acontecer. Repetição inconsciente. Chega 2025, tem uma pessoa neste ambiente sentindo que ou ele se mata de trabalhar ou não consegue fazer o trabalho bem feito. Tá, aí você fala, ok, é uma questão particular do agora, São Paulo, metrópolis e tal lá. É uma questão? Para muitos. A questão é que a pessoa vai se enfiar em algo que se adequa a esse trauma para ela poder Isso repetir. é uma lealdade ao sistema. Se todo mundo fez isso até aqui, e isso é uma força. Porque se a gente chaveia, o que a gente vai entender? Nossa, são pessoas com uma capacidade altíssima de doação e de encontrar um propósito, né, que valha a vida delas. Mas em que range a gente coloca essa característica que é do sistema, né? E enquanto a gente está na lealdade invisível, a gente vai achar que vai ter que se matar. E se mata mesmo. Não como os samurais lá atrás, por exemplo, mas dentro das condições que nós temos nesse contexto. Você está dando um exemplo de uma linha. Que uma podem linha ser diversas de posicionamento. Formas de você porque às vezes a gente está nisso. se posicionando perante alguma coisa que não é dentro da nossa verdade individual. Né? Então esse parar para se ouvir, ele ganha trocentas camadas, né, para baixo. Então é aprender a se ouvir no agora, tipo, é minha hora de parar de falar. Vai, né? tranquila. Ou eu tô reagindo a isso porque o Maurício virou a cara, de repente eu tô me sentindo mal. Ah, tá, mas por que eu tô me sentindo mal? Calma, né? Eu já não vou lá para reação, porque a reatividade também é uma imposição, muitas vezes, da vida. E esse aprender a se ouvir, né? Exatamente, você precisa aprender a se ouvir. É a consciência de estar consciente. A consciência de estar consciente é É uma a coisa que eu gosto, metacognição. porque um exemplo fácil disso é o método do aprendizado. São aquelas 4 etapas de qualquer aprendizado, quando você aprendeu a dirigir. Então, você não tem
não tem consciência e também não tem habilidade, né? Aí você vai experimentando e aí você tem a consciência de que você não tem habilidade, certo? Depois você vai adquirindo essa habilidade. E no momento que você adquire habilidade, você não precisa mais ter a consciência de que você tem habilidade. Automatiza. Não precisa mais usar o seu pensamento hábil a respeito, e isso flui. Agora, qual que seria uma porta de saída para você? Porta de saída. Acho que a porta de saída tem que ser linkada com essas 3 visões. Na minha visão metafísica é a seguinte: qualquer evento, agradável ou desagradável, existe uma parcela exterior e uma parcela interior. A metafísica ela trabalha muito com isso. Não quer dizer, ela até fala assim, não quer dizer que a vítima é a culpada, não quer dizer isso. Essa parcela exterior e exterior devem ser consideradas simultaneamente. Eu não posso simplesmente, como no caso de pessoas que gostam de se adequar pelo subjulgamento, que, né, dentro do que você falou de diversas linhas de vida podem acontecer, pessoas que gostem inconscientemente, elas têm lá essa linha de pista como alimento, estão ganhando algo com isso, elas estão se subjugando. Então, nesse caso, a pessoa faz o quê? 100% do bololô, ela compra para ela. Então, eu tenho isso, esse é o meu problema, eu sou assim. Isso aconteceu porque eu sou assim. Aconteceu porque eu sou assim. O inverso disso, o oposto, 100% do bololô é um problema externo. Então, por exemplo, eu sou viciado em jogo. Eu me viciei em gamezinho de celular. Eu viciei. A culpa é da empresa. Vou processar essa empresa. Não, eu não tenho culpa. Eu não. A culpa é da empresa. Então existe, ao mesmo tempo que compra 100%, para ele tem o que responsabiliza o fora 100%. No momento que ele faz isso, ele perde toda a conexão consigo também. Qual é o caminho? Então a gente tem que chegar... Eu estou explicando esse caminho porque como a metafísica pensa. Quer dizer, todo evento externo reflete um posicionamento interno. Então, o pensar a respeito da autorresponsabilidade é a grande questão que a metafísica traz. Por onde você e se você unir isso, você precisa dessa escuta consciente, né, que você traz da neuropsicologia, a escuta, a necessidade. A necessidade de você entender todo o teu mecanismo, o mecanismo de passo a passo. O mecanismo eu falo porque é como funcionou cada um dos passos que você deu para chegar nisso. Por isso que eu falo de mecanismo. Para quê? Para que é serve? O principal. O porquê, às vezes ele cria uma base sólida para você poder caminhar, mas a gente não pode morrer no porquê, né, Lê? O porquê em si, ele não leva à frente necessariamente. Sabe aquela história? O pessoal fala assim, eu queria descobrir, e nada contra, tá? Pelo contrário, eu acho muito interessante o caminho, mas é só para exemplificar de uma forma muito breve. O pessoal fala assim, eu queria descobrir o que eu era na outra vida, porque eu vou resolver os problemas daqui. Tá, e qual é a conexão de uma coisa com a outra? Né? Então, assim, eu conheci minha ancestralidade, sei que a minha ancestralidade, isso está nos meus genes, passam por essa informação. Tá, para aqui? Não. Agora, o que eu vou fazer com isto? Né? Então, uma proposta sempre que eu gosto dentro dessa história do que está dentro, o que está fora, né? É a minha parcela de responsabilidade em qualquer coisa que aconteça. Que é a história, o que eu faço com isso? O que eu vou fazer para isso? Na sistêmica, a gente tem uma frase que é, eu faço algo de bom com isso. Né? A partir de uma percepção, eu vou fazer algo de bom com isto. Então, nenhuma característica ela é necessariamente terrível. Ela sempre traz uma força. Né? Você sempre fala isso. Sim, ela sempre traz uma força. Né? Então, um desafio, às vezes, é como é que você está se julgando. Pega essas características ruins que você está pensando sobre o seu próprio respeito e depois tenta reverter em algo positivo. Então, assim, eu penso que eu sou estúpido, que eu sou burro. Eu penso que eu sou insuficiente. Tá, eu vou pensar, então, que eu gostaria de ser suficiente. Como eu seria suficiente se eu fosse suficientemente adequada nessa minha visualização? Como seria essa pessoa? Ela agiria assim, ela agiria assim, ela agiria assim, ela falaria isso, ela diria sim para essa pessoa, ela diria não para essa pessoa. E aí você começa a construir, ainda que por hipótese, um lugar. Peraí, você está levando em consideração... eu misturei um monte de coisa. Deu uma misturada, deu um bololô aí. Mas você está levando mais em consideração o alimento ou o que a vítima ganha com isso. Mas existe também a parte do
impositor. E eu quero dizer, a parte do impositor é exatamente a mesma coisa. Como se posicionar, nesse sentido que eu tô Cada um falando. que se posiciona ou como vítima ou como impositor, algum alimento ele tem, alguma coisa ele está ganhando com isso, que não tem a ver com aquela situação. Aquela situação é só uma consequência. Sim. Isso é muito importante. A situação na qual eles estão vivendo, seja como vítima ou seja como impositor, é uma consequência de algo que eles estão ganhando com isso, que não tem a ver necessariamente com Por isso. exemplo, tem uma pergunta para a Letícia a partir disso. O impositor e o subjugado, o que seria interessante que eles ouvissem, cada um deles ouvissem, ouvisse de si mesmo, por exemplo, que força eles podem tirar, ou poderiam tirar se a gente revertesse, né, essa posição como algum ponto de força? E eu acho que o primeiro passo é se tornar protagonista das suas ações. E como que isso acontece, né? O primeiro passo é parar de apontar o erro do outro, porque você não consegue mudar ninguém, né? A porta de saída aí que eu estava pensando sobre esse tema e como isso é trabalhado aí na terapia cognitivo-comportamental é isso. Qual é o seu protagonismo nas relações, que envolve a comunicação? Então, vamos partir desse princípio. Primeiro, quando você está ali numa relação, havendo uma discussão, por exemplo, vale a pena ficar apontando porque você fez isso, porque você fez aquilo? Protagonismo, você está falando de forma positiva ou de forma negativa? Não tô O falando protagonista protagonista de si, né? Então, o que é você está em domínio de si mesmo. Isso. E não protagonista da Consciente. situação. Exato. Para me esclarecer. Porque o Exato. protagonista da situação me gerou a impressão de impositor. Protagonista, Entendeu? Entendeu? Protagonista da sua vida, né? Então, assim, quando você é protagonista da sua vida, você não fica mais naquele lugar de achar o culpado, o errado. E sim, não. Vou olhar primeiro para mim. Sai do julgamento, né? Sai do julgamento, exatamente. Vou olhar para mim e entender qual é o meu lugar nessa relação, nessa conversa. Certo? Então, e como é que faz isso, né? Aí começam a entrar algumas técnicas mesmo, que a gente vai aprendendo durante a vida ou durante a terapia, e depende, né, dos lugares que você frequenta, mas ao invés de colocar, por exemplo, você fez isso e eu tô chateada com você. Talvez comece a falar sobre si. Isso. Né? Eu tô me sentindo chateada com o que aconteceu. Por quê? Aconteceu isso, isso e isso. Então eu posso já colocar que você já está dando uma ferramenta, hein? Isso. É uma ferramenta de como lidar com situações assim. Exatamente. Porque em certo momento, se você passar muito tempo na reação, você nem sabe como é que faz isso, né? Então, de fato, às vezes precisa ensinar. E às vezes essa simples técnica de você, para trazer, né? Você Primeira fez pessoa. isso. Exato. Eu tomo para mim, porque eu estou consciente de como eu estou me sentindo. E aí você fala, eu estou me sentindo assim. Eu fiquei triste por essa situação. E aí então acontece uma conexão. Isso, eu acho que bem importante. Deixa eu pegar o bonequinho aqui. Porque aí essa condição do primeira pessoa, ela parece muito simples e pequena, né? Só uma questão de linguagem, mas ela é completamente uma posição, né? Quando eu tô só no você fez isso, você fez aquilo, né? Quer dizer, eu me senti chateada com o que você falou. Você pode ter tido ou não a intenção de me chatear, certo? Mas se eu tô misturado com você, que é a história da dependência emocional, que também é um viés da imposição, eu não consigo olhar para mim para falar, eu não gostei, certo? Sim. Eu tô falando de difícil. você. E eu tô me vendo a partir de você. E por isso, muitas vezes, numa discussão, né, a gente fala assim, o que você tá falando que eu tô fazendo é o que você está fazendo comigo. Certo? Porque é uma mistura do caramba. A pessoa só consegue se enxergar a partir do outro. Posso Não ser é chato nem das agora? relações, é a partir Isso do outro. é complicado. Não é fácil. A gente teoriza bastante, a gente teoriza em cima de vivências, em cima de muito estudo e muita condição real de conhecimento e tratamento. Autotrabalho. Além do autotrabalho. Mas
A gente sabe que existe uma dificuldade que necessita, merece o silêncio para que você inicie seus passos de, né, entendimento de tudo que você falou, que é a tua linha, o que acontece, de onde você vem. Opa, quer dizer que eu estou entendendo que eu venho de um local que me favoreceu, eu venho de uma situação, de uma vivência, de um vou chamar de um aglomerado energético, tá? Eu não precisa necessariamente ser familiar, mas aonde você passou mais a sua vida, quer dizer, isso que propicia. Eu começo a usar o silêncio. Primeiro eu preciso desse silêncio para pensar em toda essa linha aí, lugar que eu vivo, como é que é o meu local. Sempre que eu falo em local, é um local emocional, né? Local emocional que eu vivo, que eu fui criado e que eu vivi. Para eu entender quais as forças que eu estou gerando para me alimentar. E aí é difícil. Eu estou gerando, eu me enfiei nessa situação. Eu me enfiei porque eu ganho alguma coisa com isso. Exato. Aí as coisas começam a se ligar. Então a gente consegue montar uma pirâmide aqui, 3 pontas que vão trazendo um centro único de realização para a gente tomar uma decisão no dia a dia. A palavra silêncio, né? Às vezes é tão difícil, ainda mais aqui, a gente em São Paulo. Com pensamento acelerado, né? que a gente nem percebe mais. Como buscar esse lugar do silêncio? E também, como encontrar o conforto no silêncio, né? E aí eu vou falar um pouco da minha vivência de vida mesmo, né? Vivência de vida é ótimo, né? Minha vivência. Isso, na vida. Na vida, Na vida. Aonde eu encontrei esse lugar? Quando eu comecei a praticar yoga e meditação. Eu já tinha um pouco disso, assim, na minha essência, assim, mas que recurso eu encontrei, né? Né? Foi na meditação e no yoga que eu comecei a entrar nesse lugar e investigar ainda mais, né? Então, eu comecei nesse processo junto com terapia também, porque a gente é psicólogo, mas a gente faz terapia, né? Tem que fazer. E a meditação, ela, assim, hoje em dia, ela está sendo muito estudada, né? A ciência, ela quer entender o que acontece, né? Quando uma pessoa medita. Que lugar é esse? Onde ela se encontra? E a minha principal experiência é essa, assim, aos poucos, é algo de novo que eu fui aprendendo, de encontrar esse conforto no silêncio. Estar consigo no silêncio. Você sabe, você pode encontrar esse conforto no silêncio, você pode encontrar esse conforto e este silêncio interno na atividade. E aqui eu não sei se você sabe, mas ao seu lado está uma especialista em meditação ativa, que é encontrar o silêncio através de uma forma ativa de movimentos específicos do corpo, com sons específicos também. Né, Déia? Conta um pouquinho. Acho que é isso, né? Como a Letícia falou, o yoga são sempre vias, né? A gente pode precisar delas ou não, Sim. né? A gente pode simplesmente sentar e ficar em silêncio, né? Ou, como você falou... A forma de encontrar o silêncio, a forma de encontrar, né? Então, tem uma meditação ativa que foi a minha via, tá? E que funciona muito para o pessoal da metrópole, que é todo mundo cabeção acelerado pra caramba. Então, é um jeito de você, por exemplo, esse pessoal que fala assim, meditar, sentar, ficar parada. Não é para mim, vou ter uma explosão aqui, né? Então, exatamente para pessoas com esse perfil, funciona bem, tem muita energia, não consegue ficar parada. E aí você tem todo um caminho, né? Quase um roteiro musical e de movimentos que são estudados para ativar energias. Então, enquanto você está se movimentando, você está reequilibrando os teus chakras. O yoga é assim também, né? De uma forma um pouco mais tranquila. Sim, são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Então, você vai se reharmonizando. Então, assim que passa essa sequência, que normalmente vão meia hora, 40 minutos, você vai usufruir dos 15 minutos finais de silêncio. Ou da experiência do silêncio. E é muito interessante, só para finalizar, quando a gente começa, quando está no início, né, dessa história do silêncio, como a gente começa a poder ter a percepção da cabeça funcionando e de como você não é a sua cabeça. Então, de repente, começa a vir a coceira, começa a vir a preocupação com não sei o que lá, e ao mesmo tempo o teu corpo está numa outra sintonia. E é nessa integração, né, que foi o que você tinha trazido, que o silêncio ele traz
a potência, a possibilidade de você desconectar ou conectar coisas. Eu chamo de observador ativo. Né? A gente entra numa observação de si mesmo, é como se você dá uma desconectada, você se observa e você tem condição de olhar como se fosse uma outra pessoa e olhar para as suas conexões. Tem uma prática bem interessante que eu até quando eu recebo pacientes assim que não consigo parar de pensar, a meditação não é para mim, eu sou muito ansioso. Claro, né? Eu gosto sempre de começar assim uma prática simples, observar a respiração. Vamos observar só o ar que entra e sai das narinas, né? Mas uma outra prática que é sensacional é a observação dos pensamentos. Só que como é que se observa o pensamento? Complexo, hein? Então, é metafísico também, né? Metafísico. Como que se observa um pensamento sem se agarrar nele? Sim. Porque aquilo que você falou, quando você começa a fazer isso, você percebe que você não é seus pensamentos. Né? Mas isso é uma prática também, porque a gente está sempre envolvido nos pensamentos. E a gente se identifica o tempo inteiro com os pensamentos. E tem uma coisa que é engraçada, né? Os pensamentos, mesmo que você não queira, eu já fiz essa brincadeira. Então eu quero pensar durante tanto tempo apenas nessa imagem, apenas nisso. Então eu tentando uma prática, de repente, opa, outra imagem invade, opa, outra imagem invade. Aí a gente tem que entrar nesse observador e tentar sair e voltar. Por quê? Por causa das sinapses, né? As sinapses, elas estão lá já com estradas, essas ligações neurais, quanto mais usa, elas vão se tornando autopistas e fica complicado competir com uma sinapse que é nova e ainda é uma ruazinha de terra, uma picada que só passa que você está construindo. É complicado competir com isso. Mas só para completar a outra parte da meditação, falando sobre os métodos ou formas individuais de chegar nesse silêncio, que é possível chegar no silêncio. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade de chegar no silêncio, né? Você já sabe o que eu vou falar, não? Não sei, eu ia falar do biofrequency. Mas... tá, do biofrequency, sim. Se eu estou tomando banho, eu entro em meditação. Se eu estou lavando louça, gente, legal. Eu me desligo de um jeito. Mas hoje eu tenho uma novidade. Duro que demorou para aprender isso. Demorei, né? Mas agora aprendeu. Tudo bem, ué. Aprendi depois de 50 anos, mas tudo bem. É isso aí. Tudo tem seu momento. Né? Tudo tem seu momento. Nunca é tarde para aprender algo novo, né? Mas é isso que é aquilo, ó. Você fez algo de bom com isto. Fiz. É um momento meditativo. E é impressionante. É impressionante. Se desliga do mundo. E quando alguém, alguma pessoa ao seu redor está nesse plano de desconexão, aonde normalmente acontece com criança, adolescente, às vezes a pessoa vai para Nárnia. Pensando na morte da bezerra. E sai e se desliga. A gente tem a mania de falar assim: onde você está? Para onde você foi? Não se deve fazer isso. A gente deve deixar a pessoa ficar nesse lugar. Ela está nesse momento processando coisas profundas. Nesse momento o inconsciente está vindo aí falar com ela. Quando ela está com o consciente ligado. Elas estão fazendo uma conexão. A gente não deve tirar a pessoa desse estado. Quando ela está ali. Ela está num momento meditativo. Ela está num momento de silêncio interno. Seja fazendo o que for, o que estiver fazendo. Né? Muito bom. E o que você ia perguntar a respeito do biofrequency? Biofrequency é uma atividade, é um trabalho que eu faço com sons de baixa frequência, ondas longas, que ajudam num processo de relaxamento meditativo. O nome que eu dei é biofrequency. Se você quiser dar uma palavra final dentro da tua especialidade a respeito do assunto, qual seria? Dar uma palavra final como uma forma de conclusão dentro da nossa proposta, que é trazer uma ação para essa questão. Pode responder você primeiro. Quer pensar? Pode pensar. Você que vai cortar depois. Não, é que eu tinha trazido a questão da lealdade invisível como uma porta de saída, né? Eu acho que é complexo, então vamos trazer isso para uma ação, né? Isso, transforma em ação. E versus se posicionar. A gente precisa, para se posicionar, então a gente falou muito dos pontos de apoio, né? Então a gente está apoiado em si mesmo. Quando a gente fala de estar apoiado em si mesmo, então tem meditações, tem entender onde você quer chegar, que plano que você quer para você. Então aquele exercício de como eu estou me julgando e como eu gostaria de estar sendo. Você abrir espaço para isso, sem sedimentar só o ruim, é uma via.
Julgar também, não julgar também é um exercício longo. Se acolher, né? Então eu dei aquele exercício lá de transpor uma característica para uma positiva, acho que é uma boa ação. Mas esse ponto de apoio, e aí eu vou falar da sistêmica, ainda, e por pior que seja a nossa própria história, a nossa história é o nosso ponto de apoio. E eu preciso olhar para ela de alguma maneira para me ancorar em algo, né? Então, ainda que eu tenha tido, sei lá, pais terríveis, uma mãe abusadora, um pai agressivo, eu preciso estar com o olhar nisso e me entender com essa história para não ficar um galho solto com a existência perdida, porque de alguma forma, isso que eu queria dizer, a vida chegou até você por meio dessas pessoas. E essa história, ainda que você transforme, ela ainda fez parte do teu caminho. E isso te põe num platô, entende? Você tem chão, você chegou a partir de um chão. E desse chão você tem atrito para dar o passo para ir para frente. Do contrário, você só flutua. Então, é isso. Eu posso falar que isso seria como eu usar do conhecimento, por pior que tenha sido, quer dizer, quando você fala em platô, eu ter o chão, é eu usar isso como uma ferramenta para eu poder saber aonde eu tenho que mexer? Também. Para eu poder saber onde eu tenho que atuar? Com certeza. Então eu tenho que... Eu acolhendo, porque se eu não tiver esse conhecimento que você está trazendo, eu vou excluir, e excluindo isso da minha vida, quer dizer, eu ignoro que isso existiu, ignoro por desconforto, ignoro por não ter essa força emocional, eu ignoro tudo isso que aconteceu, e ignorando isso, eu deixo de ter matéria-prima para eu trabalhar isso em mim. É como você morar numa casa e deixar 2 quartos fechados e escuros. Continua estando na casa. Continua. Você não vai usufruir deles. Sim, você vai só fingir que eles não existem, tipo mas isso, eles existem. né? Então você fica desintegrado. Ok? Então, eu posso colocar esse ponto como Pode. Não exclua, objetivamente falando. Também. Né? Eu não excluo as presepadas que eu considero da minha vida. Eu não excluo, porque isso tem muita matéria-prima para você trabalhar as coisas que estão te amarrando. E tu? Pensando numa solução para tudo isso que a gente falou? Essa porta de saída. Fácil. Eu acho que não é solução, seria a solução milagrosa, mas é uma porta de saída. Uma ação. Uma ação. Nada milagroso e nada instantâneo, é impossível. Na subjetividade humana, não tem como ter solução instantânea. Né? Não tem. Não tem. Existe um processo por tudo, né? A gente aqui traz opções, técnicas, mas não quer dizer que você vai começar a fazer isso hoje e amanhã já vai estar tendo todos os resultados esperados, né? Quando você percebe que alguém utiliza desses recursos e já consegue ver, né? sentir os benefícios, não foi da noite para o dia, né? Foi uma prática constante. E não é uma prática que eu aprendi, aí comecei a praticar e agora pronto, não preciso mais continuar. É contínuo, né? Assim como a vida, né? É contínuo e você continua praticando, e aí vai aprendendo até práticas novas, né? Então, quando eu estou falando da prática, é isso, né? Vamos falar, voltando àquele ponto da assertividade, né? Então, se você se encontra nessa posição agressiva, passiva ou passivo-agressivo, vamos pensar, então, nesse lugar onde você começa a se tornar um pouco mais protagonista da sua vida. E como começar? Qual o primeiro passo para esse protagonismo? Começa a falar do eu. Primeira pessoa. Voz, ao invés de sempre, naqueles momentos, daquelas discussões calorosas, você. Porque você faz isso. Para de encontrar o culpado, certo? E começa a se perceber. Se perceber, e aí, a partir de se perceber, você se coloca. Perceber a si mesmo também é um exercício. É um exercício. A escuta também é um exercício. A não exclusão que você trouxe também é um exercício. Tudo isso faz parte tudo do mesmo lugar. A gente exercitar o mesmo foco, que é eu quero estar presente em mim. Isso traz a nossa realidade. Para eu estar presente em mim, eu preciso exercitar tudo isso ao mesmo tempo. Eu estar presente em mim eu chamo de sacolinha do eu. Tudo que eu coloco na sacolinha do eu vou usar
por um momento que eu precisar. Se eu tenho dentro da sacolinha do eu matéria-prima condizente com a minha verdade, quando eu tirar, eu vou apresentar a minha verdade. Caso contrário, se eu estiver comprando coisas que não têm a ver comigo, e se a sacolinha do eu está cheia de coisas que não têm a ver comigo, eu excluo a minha realidade, vou deixar o quarto escuro, eles não estão ali, eles não presenciam, eu não trabalhei aquilo, eu estou negando que aquilo existe, e eu finjo que eles não estão lá, mas eles estão. Ou eu fico com medo de agir porque eu não sei o que eu vou tirar de dentro de mim. Não sei o que vou tirar de dentro de mim. E no momento que você tirar, pode vir esse quarto escuro, porque, desculpa, ele continua existindo, não é verdade? Então, quando eu começo a perceber, e aí né, entra bem a metafísica, a minha autorresponsabilidade, aí então eu vou começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que eu colocaria era Como eu entender porta de saída de ação? como porta de saída de ação eu tenho uma grande parcela de autorresponsabilidade em tudo que está acontecendo. E por aí, portanto, eu tenho condição de exercitar, eu vou querer exercitar, eu vou exercitar a escuta, eu vou exercitar todos esses pontos que a gente tocou aqui. Primeira coisa, eu preciso aceitar que eu faço parte disso. A gente está consolidando aqui no finalzinho, né, alguns pontos, mas durante o podcast todo a gente vem falando, né, das portas de saída, de possibilidades. Sim. E a gente espera que, de alguma forma, e se te tocou, se algo marcou um pouco mais na tua escuta, né, de alguma forma isso tem a ver com você, e aqui existem caminhos, tanto para que você reflita, como até para que você procure ajuda, né? Nós estamos aqui também para isso, né, fora das telas. É isso aí. E a pergunta que fica, então, é: como você se percebe nas relações? Como você se percebe no mundo? Se impondo ou se posicionando? Muito bom. Muito bom. Escreve pra gente aí nos comentários. É isso aí, gente. Esse foi o primeiro Tripla Visão e estamos aqui com esse podcast novinho em folha para vocês, saindo do forno com muitas questões comportamentais para ajudar de verdade no seu dia a dia. Obrigado, Andréia. Obrigado, Letícia. Obrigada, Tito. Obrigada, Tito. Obrigado, Obrigada, Paulão. Lê. Estamos aí. Valeu.